Olá, estamos aqui no nono raio-x. Hoje é dia 9 de abril. Meu nome é Natane, eu sou mentora de destrave sistêmico de resultados e eu decidi fazer esses vídeos, essa série de vídeos, para documentar o meu destrave, que é o destrave da minha comunicação e a consolidação da minha identidade de comunicadora. Alguns vídeos atrás eu comentei que por muito tempo eu denominei uma pessoa muito observadora e que eu passei muito tempo travada nessa identidade, porque eu acreditava que ou eu era observadora ou eu era comunicadora. Eu não conseguia perceber que dava para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, após viver uma série de destraves, trabalhar várias crenças, eu percebi que sim, eu posso ser as duas coisas, e daí surgiu esse projeto do Raio X. No vídeo de hoje, quero falar sobre. Hoje foi um dia muito reflexivo, sempre é. Toda quarta-feira eu tenho aula e quinta-feira é um momento em que eu reflito bastante sobre o que eu vivi na aula e começo a integrar na estratégia que eu criei. Então, hoje foi um desses dias, sem contar que temos uma lua minguante começando amanhã, e já tem uns 2 dias, eu acho, não lembro em qual raio-x eu falei, mas que eu já estava sentindo a energia da lua minguante chegando, e ela me impacta bastante. Então, além de ser ter sido um dia muito reflexivo, também foi um dia em que eu estava extremamente impaciente. Mas, graças a Deus, agora de tarde eu respirei e melhorei. Não estou mais tão impaciente agora. E eu quero contar sobre as reflexões de hoje. Tem coisas que a gente só percebe ao fazer e observar. Desde que eu comecei a fazer essa sequência de vídeos, esses raios-x, eu tenho me observado bastante, vendo a forma como eu me comunico, os vícios de linguagem, o ritmo da minha fala. São coisas que passam desapercebidos no dia a dia. Mas quando a gente tem uma prova, né, que é um vídeo onde a gente pode se ver comunicando, fica mais fácil observar como, como a nossa voz se expressa. E eu notei que eu tenho uma dificuldade em falar através da minha própria experiência. O que isso significa? Por eu ter passado muito tempo como a observadora, eu narro as minhas experiências a partir de um ponto de vista coletivo. Então, eu sempre falo a gente, nós. Por um lado, é uma coisa positiva porque as pessoas podem se identificar com o que eu falo, com o que eu vivo. Mas, por outro, é como se eu não assumisse o meu lugar de fato. É como se eu estivesse sempre falando de mim, mas dentro de um grupo, sendo que a intenção agora é construir essa identidade que fala a partir da sua própria experiência e que ocupa o seu lugar de fala. E eu não teria percebido isso se não fosse essa experiência que eu estou vivendo durante esses 9 dias e tenho aprendido bastante. Outra coisa, a questão do ritmo. Eu sempre fui aquela pessoa que fala correndo. Por quê? Eu sentia que eu não sabia me encaixar nas conversas. Então, quando chegava um momento de me comunicar, eu falava muito rápido para não perder o fio da meada ou não perder
o time da conversa, sabe? E eu não sabia sustentar o silêncio. Eu sustentava esse silêncio. Não, eu preenchia esse silêncio através dos vícios de linguagem. Se eu não me engano, foi no raio-x, esse é o 9, eu acho que foi no 7, que eu percebi como que eu falava a palavra então, né, também é um outro vício de linguagem que eu tenho. Esse sonzinho do i, sabe? Eu falo alguma coisa e ao invés de simplesmente ficar pensar em silêncio, processar em silêncio e em seguida verbalizar. Esses foram alguns pontos que eu consegui identificar. E por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque desde o início o objetivo do raio-x era justamente documentar a minha evolução. E a gente só evolui quando a gente começa a se perceber e quando a gente também começa a se aprimorar a partir daquilo que a gente percebeu. Trazer esses exemplos é uma forma de deixar como referência como que a gente pode se observar. Olha aí, já falei o agente de novo. Mas como eu estou falando com você, né? Então, olha o né. Tá vendo? Gente, é muito interessante quando a gente começa a perceber esses vícios na comunicação. Fica muito mais perceptível. Enfim, como eu estava falando, voltando para o meu lugar, né? Quando a gente, quando, por isso que eu falei, né? Aqui é um lugar onde os erros acontecem, para que eu possa observar, para que eu possa normalizar também o erro, porque é errando que a gente aprende. E essas travas na comunicação não são erros, são apenas a forma como a gente está processando. Às vezes está processando muito rápido e quer falar ao mesmo tempo, enfim. Mas o que que eu estava falando? A questão de deixar como referência é para que você possa ver como que você pode também experienciar um processo como esse. Não sei se a sua questão é com a comunicação, com a exposição, como foi o meu caso, mas independente da situação, você pode começar a se perceber, a identificar aquilo que você gostaria de aprimorar. E essas percepções, elas vêm da ação. Não adianta ficar apenas no mundo das ideias. Eu também sempre fui essa pessoa que ficava muito na mente. Ficava imaginando como seria gravar o vídeo, ficava pensando em como que eu ia me comunicar, como que as pessoas veriam a minha comunicação. Então, eu não conseguia agir, porque eu ficava sempre na mente. E a minha mente, ela é daquele tipo, né? Abre várias abas para vários cenários possíveis que acabavam gerando ansiedade, medo e me faziam ficar estagnada, travada para me comunicar. E é muito interessante ver como que o universo ele se comunica com a gente. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma amiga pediu para que eu editasse um vídeo para ela. Eu já trabalhei com ela por um tempo, justamente com essa questão da produção de conteúdo, edição de vídeo, e ela me pediu para editar um vídeo para ela. Eu comecei a editar, foi bem rapidinho, foi uma questão bem pontual. E na hora de salvar, o meu notebook ele superaquecia e desligava. Ele fez isso umas 3 vezes. Quando chegava assim 60%
do salvamento, ele desligava. Eu olhei para essa situação e eu falei, cara, olha como eu evoluí. Porque se eu ainda estivesse apegada em editar o vídeo nesse momento, não estou falando que eu nunca vou editar o vídeo. Gente, às vezes tem, como ocorreu, teve um vídeo, acho que foi no vídeo da autocobrança. No final, eu fiquei travada ali na parte de pedir para curtir o vídeo, deixar like, e eu cortei essa parte. Então, edições podem ocorrer, sim, mas não é algo que me impede de agir se eu não editar. Coisa que antigamente me prenderia. Eu não, eu iria usar isso como desculpa. Eu ia falar, cara, tá vendo? Tudo dá errado, porque a tendência da nossa mente quando vai iniciar algo novo e algo e esse algo não dá certo, é trazer para esse ponto de, ai, não era para ser, tá tudo dando errado. E eu já tive esses pensamentos, mas hoje eu olhei para essa situação e falei, cara, eu evoluí. Eu agora consigo sentar, gravar o vídeo e postar ele direto, sem ficar com aquela paranoia na mente de, meu Deus, tá ruim, a qualidade da não tá boa, preciso cortar isso, preciso cortar aquilo. Se eu ficasse apegada ao perfeccionismo, neste ponto onde eu estou, eu ia continuar travada e não estaria agora no nono dia desse desafio que eu me propus. Está sendo um desafio muito interessante, muito leve, por incrível que pareça. Eu acho que eu cheguei naquele momento em que eu me questiono do, eu me questiono do porquê que eu não fiz isso antes, mesmo sabendo, né, todas as travas que eu tive que destravar para finalmente sentar aqui e gravar. Mas está sendo uma coisa tão fluida que eu me pergunto, era disso que eu tinha medo? Era disso que eu fugia, sabe? Era disso que eu ficava colocando desculpas para não agir. E está sendo bem interessante, como eu falei, ontem deixei os vídeos públicos para poder me experimentar nesse lugar de postar o vídeo direto, né? De não deixar ele é, como estava, né? Não listado. E confesso que no primeiro momento eu senti um friozinho na barriga. Não vou negar. Eu falei, meu Deus do céu, agora tá público, e agora, meu Deus. Mas já faz o quê? Já faz 24 horas que está público. Já mostrei para o meu inconsciente que tá tudo bem, que não precisamos temer a exposição e deixar, né? Por deixar os vídeos públicos. E foi mais uma etapa que eu dei como concluída. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Estou cada vez mais me permitindo fazer essas pequenas edições internas, esses aprimoramentos a partir da minha autopercepção e, tá vendo? Olha o I aí preenchendo de novo o silêncio. É uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo e eu estou me permitindo ter esse tempo e não querer colocar, dar um passo maior do que minha perna, coisa que eu fiz muito desde que eu comecei no digital, ao focar mais no resultado, ao invés de respeitar o processo das coisas.
O digital tem disso, né? Essas promessas do resultado rápido, sendo que para tudo existe um processo. E no digital não seria diferente. Nós vivemos esse processo de autoaprimoramento e de construção para atingir, alcançar os resultados que a gente sonha. Então, é isso. Vamos ver como que serão os próximos dias. Amanhã é o 10º vídeo. Um terço da meta será concluída. 10 vídeos. Sério, parece coisa. Para quem tem a facilidade de gravar vídeos, talvez pense que é bobeira falar, né? De 10 vídeos e tal. Mas para quem era tão travada como eu era, cara, 10 vídeos. Quer dizer, eu já gravei 10 vídeos, porque eu não estava contando com o vídeo do como como lidar com a autocobrança. Olha aí, já gravei 10 vídeos, amanhã é o 11º, mas é o 10º dia do desafio. Então, tá tudo conectado. Enfim, finalizo aqui esse raio-x com gratidão pela minha eu do passado que se permitiu sentir o impulso de começar esse desafio e decidiu começar. Por muitas vezes ela sentia o impulso, mas travava, ou deixava isso anotado em algum lugar e não colocava em prática. Mas dessa vez ela colocou. E aqui estou eu, honrando esse movimento e seguindo rumo à minha eu do futuro, que já está lá no dia 30 de abril, comemorando a conclusão desse desafio. Sendo assim, eu te convido, se você chegou aqui ao primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou deixar o link da playlist com todos os raios-x que eu já gravei aqui na descrição. Deixa o seu like, um comentário, se inscreve no canal e amanhã a gente se vê no dia 10, no 10º raio-x. Até amanhã.